Oi, queridos alunos do CJB, cá está o professor Renê mais uma vez com vocês e nessa aula de número 3 a gente vai continuar falando de origem da vida, parte 2, porque no finalzinho da aula passada ficou algumas questões em aberto. Como assim, professor? Eu acho que vocês vão recordar que eu falei para vocês que na segunda metade do século XIX, né, lá na França, um cientista chamado de Louis Pasteur, utilizando seu experimento com gargalo, pescoço de cisne, ele resolveu um problema na biologia e simultaneamente ele criou outro, né? Eu disse para vocês que ele resolveu um problema porque ele pacificou uma contenda, ou seja, ele provou definitivamente que um ser vivo só surge de outro ser vivo, até mesmo os micróbios, né? E ele criou outro problema porque se um ser vivo só surge de outro ser vivo que já existia, então como surgiu o primeiro? O primogênito, que deu origem a toda a biodiversidade. Então, esse problema foi um problema a ser enfrentado no século XX, né? E é justamente acerca disso que a gente vai se aprofundar na aula de hoje. Para tanto, vamos para o primeiro slide. Então, pessoal, no século XX, portanto, os cientistas começaram a se indagar sobre o surgimento do primeiro ser vivo. E nós tínhamos ali dois grandes pontos de vista, né? Que é a panspermia cósmica, ou hipótese cosmozoica, e a teoria da evolução química. Vamos começar com a panspermia cósmica. A panspermia cósmica, a hipótese cosmozoica, diz que a vida não surgiu na Terra primitiva, mas surgiu no universo, né? E veio parar na Terra primitiva acompanhada dos meteoritos que caíam aqui na Terra primitiva. Apesar dessa hipótese ter sido ferrenhamente defendida por um importante cientista, né, um químico chamado de Arrhenius, né? O Arrhenius, aquele químico do ácido, da base, dos sais, né? Ele era um ferrenho defensor da panspermia cósmica. Todavia, essa hipótese, lá no começo do século XX, foi bastante criticada por dois motivos muito simples. O primeiro motivo é, será se nas condições inóspitas do universo tem como surgir vida? E mesmo que a vida surgisse no universo, será se ela suportaria, né, a entrada do meteorito na atmosfera, onde o meteorito fica incandescente, como se fosse uma bola de fogo, e até mesmo o choque desse meteorito com a superfície da Terra, muito pouco provável. E o segundo problema é que essa hipótese, lá no começo do século XX, ela não explicava nada, ela só pegava o problema da Terra e levava para o universo, né? Visto isso, né, e partindo dessas duas premissas que eu falei para vocês, essa hipótese foi ridicularizada, né, lá no começo do século XX. Mas eu costumo dizer que a história segue caminhos tortuosos, como eu falei na aula passada, né? Hoje em dia, incrivelmente, nós temos a panspermia cósmica voltando à moda. Sabe por quê? Porque nós temos a moderna panspermia cósmica. Só porque a moderna panspermia cósmica diz que os meteoritos trouxeram para a Terra primitiva não a vida, mas a primeira matéria orgânica, visto que as condições da Terra primitiva talvez não fossem propícias à produção de matéria orgânica, ok? Então, perceba a diferença, né? A panspermia cósmica clássica, lá do começo do século XX, diz que os meteoritos trouxeram a vida, né? Essa realmente até hoje não é aceita. Mas nós temos a moderna panspermia cósmica, que diz que os meteoritos trouxeram para a Terra primitiva não a vida, mas a primeira matéria orgânica, visto que as condições da Terra primitiva talvez não fossem propícias à produção de matéria orgânica. E hoje a gente sabe que matéria orgânica no universo é muito fácil de ser produzido, né? Meteoritos que caíram recentemente na Terra, né,
foi constatada a presença de matéria orgânica. E também, algumas décadas no passado, quando o cometa Halley passou próximo da Terra, através de telescópios sofisticados, percebeu-se matéria orgânica no cometa Halley. Então, hoje a gente tem provas cabais que a matéria orgânica é muito fácil de ser produzida no universo, mas de matéria orgânica para ser vivo é um salto enorme, ok? Beleza? Então, é muito interessante que uma hipótese que foi ridicularizada no começo do século XX, né? Ela agora, no século XXI, né? Lógico que um pouco modificada, passa a ser talvez a explicação mais plausível para como surgiu a matéria orgânica na Terra primitiva. Mas depois eu falo melhor sobre isso para vocês. Vamos para a teoria da evolução química. A teoria da evolução química foi formulada por dois cientistas, né? Um cientista russo, o Oparin, e um cientista inglês, o Haldane. E segundo essa teoria, a vida surgiu aqui na Terra mesmo, né? Não nas condições de hoje, mas nas condições da Terra primitiva. E não de uma hora para outra, como diz a abiogênese, né? Mas de forma lenta e gradual, durante milhões e milhões e milhões de anos. Essa teoria da evolução química tem uma sequência. Vamos seguir essa sequência? Segundo a teoria da evolução química, né, tudo parte do mais simples para o mais complexo. E ainda, segundo essa teoria, lá nas condições da Terra primitiva, né, que é há 4 bilhões de anos, né, a matéria inorgânica, né, de forma pré-biótica, ou seja, sem a participação de seres vivos, né, deu origem à matéria orgânica simples. Entenda por matéria orgânica simples os monômeros da vida, né? Ou seja, como assim os monômeros da vida? Os monossacarídeos, os aminoácidos, os nucleotídeos, os ácidos graxos, beleza? Então, de forma pré-biótica, a matéria inorgânica deu origem a essa matéria orgânica simples, ou seja, sem a participação de seres vivos, entenda. E aí, por conta do calor, porque a Terra primitiva era quente, e por conta da radiação ultravioleta, visto que a Terra primitiva não tinha camada de ozônio, essa matéria orgânica simples foi combinando e formou-se matéria orgânica complexa. Entenda por matéria orgânica complexa os polímeros da vida, ou seja, os polissacarídeos, as proteínas, os ácidos nucleicos, beleza? E aí, essa matéria orgânica complexa foi arrastada para os oceanos da Terra primitiva. E nos oceanos da Terra primitiva, essa matéria orgânica complexa, ela se aglutinou, né? E ficou envolta por uma membrana hídrica. E essa matéria orgânica complexa envolta por uma membrana hídrica são os coacervatos. Cuidado que o coacervato ou os coacervatos não são os primeiros seres vivos, né? Às vezes você vai se deparar com questões de vestibular onde a alternativa vai dizer que o primeiro ser vivo era um coacervato. O coacervato nunca é um ser vivo. O coacervato é um aglomerado de proteínas envolto por uma membrana hídrica. Esses coacervatos, eles surgiam e se desfaziam, e isso durante milhares e milhares e milhares de anos. Tudo indica que a partir de um coacervato, né, justamente o coacervato que tirou do ambiente material genético, né, e por conta disso passou a ter hereditariedade e metabolismo para manter sua complexidade, e substituiu essa membrana hídrica por uma membrana lipoproteica, esse coacervato já não era mais coacervato, ele era uma célula. E essa célula foi o primeiro ser vivo. Ok? Então veja, um belo coacervato, né? Tirou do ambiente matéria orgânica, por isso passou a ter hereditariedade e metabolismo e substituiu, né, isso de forma lenta e gradual, né, aquela membrana hídrica por uma membrana lipoproteica. Ele já não era mais um coacervato, não há de se falar em coacervato, agora ele era o primeiro ser vivo, ele era uma célula. Então, galera, eu quero que vocês entendam que, segundo a teoria da evolução química, tudo parte do mais simples para o mais complexo.
Então, esse primeiro ser vivo deveria ser muito, muito, muito simples. E se ele era muito, muito simples, ele não era pluricelular, ele era unicelular. Veja que, segundo a teoria celular, a menor porção da matéria a ter vida é uma célula. Então, o primeiro ser vivo era uma célula, né? E essa célula deveria ser uma célula muito, muito simples. Então, não era uma célula eucariótica, era uma célula procariótica. Então, o primeiro ser vivo deveria ser unicelular e procarionte, muito parecido com as bactérias que a gente tem hoje, ok? Agora, vamos falar um pouco sobre um contexto histórico. Quero posicionar a gente na história do universo. Vamos lá, para tanto, vou recorrer ao próximo slide. Então, pessoal, vamos nos posicionar no tempo. Eu quero que vocês saibam, né, que o universo ele tem cerca de 12 bilhões de anos, né? Muito tempo. A gente nem consegue assim mensurar na nossa breve vida de algumas décadas, a vida humana, né? A gente não consegue nem mensurar o quão longo é 12 bilhões de anos, né? Mas enfim, foi há 12 bilhões de anos que aconteceu um colapso no universo, né? Que a gente chama de Big Bang, e a partir disso surgiu tudo, né? Inclusive o tempo. Aí, milésimo, vou falar muito rápido, né? Porque a aula é muito exígua e é muita informação. Vou tentar aglutinar. Justamente milionésimos de segundo após essa grande explosão, surgiu os primeiros átomos. E eu quero que vocês entendam que tudo parte do mais simples para o mais complexo. Então, os primeiros átomos que surgiram no universo devem ter sido os átomos do elemento mais simples, né? Portanto, átomos de hidrogênio, né? Então, os átomos de hidrogênio foram os primeiros átomos a surgir milionésimos de segundo após a grande explosão. E esses átomos foram se atraindo, né, um ao outro e formando bolas de gás. E essas bolas de gás eram tão grandes e no núcleo dessa bola a densidade era tão grande, tão intensa, era tamanha que esses hidrogênios foram se fundindo, fusão nuclear. E essa fusão nuclear, produzindo gás hélio, liberou muita energia na forma de luz e calor. E cá estava as primeiras estrelas. Essas primeiras estrelas, a estrela ela surge, né? Ela tem um tempo de vida e depois ela morre, né? Ela explode e vira uma anã branca. Então essas primeiras estrelas, né, que surgiram logo após o Big Bang, né, elas explodiram, né? E espalharam no universo poeira cósmica. Essa poeira cósmica são os elementos mais pesados, né? Esses elementos mais pesados surgiram no núcleo das primeiras estrelas, né? Ou seja, o carbono, por exemplo, que forma nós seres vivos, né? Por isso que a gente diz que a gente é poeira das estrelas. Mas o fato é que surgiu novas estrelas, né? Como, por exemplo, o nosso Sol. O nosso Sol surgiu há 5 bilhões de anos. É uma estrela muito jovem, né? Surgiu 7 bilhões de anos depois do Big Bang. Então, quando o nosso Sol surgiu, né, essa bola de gás com fusão nuclear, produzindo muita luz e calor, o Sol atraiu, o seu campo gravitacional, essa poeira cósmica da explosão das primeiras estrelas, né? E essa poeira cósmica girando em torno do Sol deu origem ao sistema solar, aos 8 planetas, né? Inclusive a Terra, que surgiu há 4,5 bilhões de anos. Então, há 4,5 bilhões de anos surge o nosso planeta, a Terra. A Terra era uma bola de fogo, era incandescente, era tão quente que não tinha nem atmosfera. Mas a Terra foi resfriando de tal forma que há 4 bilhões de anos ela passou a ter uma atmosfera, a atmosfera primitiva. Então, há 4 bilhões de anos é justamente as condições da Terra primitiva. Acredita-se que foi nessas condições de 4 bilhões de anos que começou os processos que culminou com o primeiro ser vivo,
ok? E quais eram essas condições da Terra primitiva, professor René? Está aqui as condições. Vou descrever que elas são muito importantes para a gente entender como surgiu esse primeiro ser vivo, né? Esse ancestral comum universal, ok? Então veja, a Terra primitiva, a Terra de 4 bilhões de anos, ela era sem camada de ozônio. Consequentemente, muita radiação ultravioleta chegava na superfície da Terra, né? A atmosfera é diferente da atmosfera de hoje. A atmosfera de hoje é formada de 71% de nitrogênio, 21% de oxigênio e 0,04% de gás carbônico. Ou seja, a atmosfera de hoje é uma atmosfera oxidante. Mas tudo indica, né, segundo Opar e Haldane, que a Terra primitiva era formada de vapor de água. Imagine toda a água que hoje forma os rios, os lagos, as lagoas, os mares e os oceanos, toda essa água na forma de vapor, né, formando nuvens que cobriam o planeta Terra de polo a polo, ok? Mas a atmosfera, além de vapor de água, também tinha gás hidrogênio, amônia e metano. Então, sem sombra de dúvida, uma atmosfera muito, muito diferente da atmosfera que a gente tem hoje. Essa atmosfera aqui é uma atmosfera redutora, né? Essa atmosfera de vapor de água, de hidrogênio, de amônia, de metano, é uma atmosfera redutora, diferente da de hoje, que é uma atmosfera oxidante, ok? Além disso, como eu disse que tinha nuvens cobrindo o planeta Terra de polo a polo, visto que toda a água estava na forma de vapor, essas nuvens formavam tempestades lá na Terra primitiva. E essas tempestades eram tempestades que perduravam milhares e milhares de anos, ok? E essas tempestades demoravam tanto porque a superfície da Terra era quente, a água batia e imediatamente voltava, ok? Então, acredita-se que foi nesse cenário, né, desenhado por Opar e Haldane, que surgiu o primeiro ser vivo segundo a teoria da evolução química. Veja só, perceba que na atmosfera tem gases que têm a matéria-prima para a vida. 96% dos seres vivos, 96% da composição de nós seres vivos é formada de apenas 4 elementos: carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio. E esses 4 elementos estão nesses gases. O vapor de água tem oxigênio e tem hidrogênio. Aqui tem o gás hidrogênio, não há o que se falar. Amônia, NH3, ou seja, tem nitrogênio, né? E o metano, CH4, tem carbono. Então aqui tinha a matéria-prima para formar a matéria orgânica. Mas esses gases tinham que reagir uns com os outros. E para eles reagirem, precisa de energia de ativação. Acredita-se que a energia de ativação eram os raios, né? Porque onde tem tempestades, tem raios. E esses raios talvez tivessem sido a energia de ativação para esses gases reagirem um com o outro e formar a matéria orgânica simples. Essa matéria orgânica simples que surgiu nas tempestades foi parar no solo. O solo era muito quente, né? E seco, porque a água batia e voltava. Então, esse calor das rochas e também a radiação ultravioleta, visto que não tinha camada de ozônio, fez com que essas moléculas simples se juntassem umas às outras e formassem as moléculas orgânicas complexas. E aí a Terra foi resfriando o suficiente para suportar água na forma líquida. Aí todas essas moléculas complexas foram arrastadas para os oceanos. E lá nos oceanos, essas moléculas complexas se aglutinaram e formaram os coacervatos. E a partir dos coacervatos deve ter surgido o primeiro ser vivo há 3,8 bilhões de anos. Isso qualquer um pode falar. O Darwin falou, foi o primeiro a falar sobre isso. Ele falou de sopa primordial, né? Que os oceanos da Terra primitiva deveriam ter sido sopas primordiais da vida. O Darwin falou isso lá no seu livro A Origem das Espécies, em 1859. O Opar e Haldane também falou isso, e eu estou falando isso para vocês. Falar é muito fácil, mas na ciência não basta falar, tem que provar. Quem provou que se as condições da Terra primitiva fossem essas que eu acabei de descrever,
poderia ter surgido sim matéria orgânica foi o Miller. E o experimento do Miller eu vou mostrar já no próximo slide. Vamos para lá. Então, cá está o experimento do Miller. O experimento do Miller, né, que foi orientado pelo seu professor, o Urey, né, e isso lá em 1953. Então, o Stanley Miller, em 1953, lá nos Estados Unidos, orientado pelo seu professor, né, lá no doutorado, o professor era o Urey, fez esse experimento. Mas o que é esse experimento do Miller? O Miller, ele criou um aparelho que simulava as condições da Terra primitiva. Para tanto, ele botou a água e colocou essa água com a fonte de calor, de tal forma que a água entrasse em ebulição. Isso era importante para ter vapor de água, né? Mas além disso, ele botou metano, ó, com carboninho, né? E hidrogênio, a amônia com nitrogêniozinho e hidrogênio, o gás hidrogênio também, né? Ou seja, a atmosfera da Terra primitiva. Perceba que tem a matéria-prima para formar matéria orgânica: carbono, hidrogênio, oxigênio do vapor de água e hidrogênio. Hidrogênio é só o que tem. E ele também colocou eletrodos para ter descargas elétricas simulando as tempestades da Terra primitiva, né? Essa água passava pelo condensador e voltava à forma líquida. E depois aqui era novamente aquecido, né, para simular um ciclo da água. De fato, como se fosse uma tempestade, né? E dessa forma, esse aparelho ficou funcionando lá no laboratório do Miller durante algumas semanas e ao analisar o líquido, ele percebeu matéria orgânica. Então perceba que o Miller chegou a uma conclusão muito simples. Se as condições da Terra primitiva fossem aquelas que o Oparin e o Haldane descreveram, poderia sim, a partir desses gases, surgir matéria orgânica. Ele obteve aminoácidos, ou seja, matéria orgânica simples. Só porque eu tenho aqui uma observação para vocês. Hoje a gente sabe que a atmosfera da Terra primitiva não é essa. A atmosfera da Terra primitiva é diferente, são outros gases. Mas não é igual aos gases de hoje, né? Os gases de hoje tornam a atmosfera oxidante, né? Essa atmosfera seria uma atmosfera redutora. Hoje tudo indica que a atmosfera da Terra primitiva era formada de monóxido de carbono, de gás carbônico, de gás metano, ok? E de gás nitrogênio, o que seria uma atmosfera que nem seria redutora, que nem essa, nem seria oxidante que nem a de hoje, mas seria uma atmosfera neutra. E numa atmosfera neutra, matéria inorgânica nunca, mas nunca se transformaria em matéria orgânica simples de forma pré-biótica. Então não teria como a matéria orgânica ter surgido numa atmosfera neutra, como a gente hoje acredita que tenha sido a Terra primitiva. Então, esse experimento de Miller é um experimento apenas ilustrativo, visto que a gente sabe que, muito provavelmente, a Terra primitiva não tinha essa atmosfera redutora, mas tinha sim uma atmosfera neutra. Então, professor, como é que surgiu a primeira matéria orgânica? Aí só tem uma explicação plausível hoje, à luz da ciência, que essa matéria orgânica deve ter surgido no universo realmente e deve ter vindo parar aqui na Terra com os meteoritos que caíam na Terra primitiva. Veja como às vezes o mundo dá volta, hein? Uma hipótese que foi criticada no começo do século XX, né? Aqui no começo do século XXI, acaba se transformando na única explicação, visto que outra não foi, outra, à luz do conhecimento de hoje, não faz sentido, ok? Mas vamos evoluir. A ciência é isso. A ciência não tem verdades absolutas, né? Verdades absolutas é dogma. E quem é baseado em dogma é a religião, que é outro corpo do conhecimento, né? Um corpo de conhecimento chamado de ciência, as verdades são momentâneas. Hoje a gente imagina que o universo surgiu do Big Bang, né? Mas pode ser que algumas décadas ou alguns séculos isso se torne ridículo, né? Mas é a verdade que a gente tem hoje. Mas enfim, vamos para o próximo slide, onde eu quero falar da evolução dos processos metabólicos. Então, pessoal, evolução do metabolismo. Veja só,
Segundo a evolução, quando a gente fala de evolução do metabolismo, nós temos aí duas hipóteses também, viu? A hipótese heterotrófica e a hipótese autotrófica. A hipótese heterotrófica diz que o primeiro ser vivo era heterótrofo fermentador, ok? Por quê? Porque o primeiro ser vivo deveria ser heterótrofo fermentador. Porque o primeiro ser vivo deveria ser muito simples. E se ele fosse muito simples, ele não tinha como ele produzir seu próprio alimento, né? Não tinha como ele produzir seu próprio alimento. Então ele deveria comer a matéria orgânica do ambiente. Então ele deveria ser heterótrofo. Professor, mas ele era o primeiro. Se ele era o primeiro, ele comia o quê? Aquela matéria orgânica produzida de forma pré-biótica, ok? Então, ele era heterótrofo e se alimentava da matéria orgânica produzida antes da vida, de forma pré-biótica. E ele é heterótrofo porque ele deveria ser muito simples. E se ele fosse muito simples, não tinha como ele ter o arsenal metabólico para produzir seu próprio alimento. Então, ele era realmente heterótrofo, né? Segundo essa hipótese. E ele era fermentador. Fermentador, ou seja, ele tirava energia da matéria orgânica sem utilizar o oxigênio, já que não tinha oxigênio na Terra primitiva. Então, segundo essa hipótese, depois surgiu os autótrofos, entendam, os que produzem seu próprio alimento, autopróprio, trófos alimento, mas produziam o seu próprio alimento através da quimiossíntese, okay? Ou seja, oxidava rochas e da oxidação das rochas liberava energia e com essa energia ela produzia seu alimento. Depois foi que surgiu os autótrofos fotossintetizantes. E a partir da fotossíntese, a Terra conhecia um gás chamado oxigênio. E esse oxigênio permitiu no futuro o surgimento dos primeiros organismos aeróbicos, que nem a gente, né? Que conseguiam utilizar o oxigênio para tirar a energia do alimento. Então essa era a hipótese heterotrófica. Mas além da hipótese heterotrófica, nós também temos a hipótese autotrófica. A hipótese autotrófica diz justamente que o primeiro ser vivo era autótrofo, ou seja, que o primeiro ser vivo já produzia seu próprio alimento, né? E era autótrofo quimiosintetizante, ou seja, produzia seu próprio alimento através da oxidação de rochas, através de reações químicas. E essa oxidação de rochas liberava energia e essa energia era dispensada para produzir a matéria orgânica, ok? E aí, professor, mas então, segundo a hipótese autotrófica, o primeiro ser vivo produzia seu próprio alimento através da quimiossíntese. Quimiossíntese que até hoje é um metabolismo que existe, né? Bactérias e arqueias fazem quimiossíntese. Algumas bactérias e algumas arqueias. Mas, enfim, o que justifica os cientistas defenderem a hipótese autotrófica? Que eles diziam que não foi produzida muita matéria orgânica de forma pré-biótica, né? A ponto de sustentar uma vida heterotrófica até que a evolução presenteasse o planeta Terra com um autótrofo, né? Então não teria tanto suporte orgânico para manter um heterótrofo até que a evolução, como eu disse, através da variabilidade, presenteasse a Terra com autótrofo. Então, como não tinha tanta matéria orgânica produzida de forma pré-biótica para sustentar uma vida heterótrofa, então a primeira vida já deveria ser autótrofa. Professor, mas o primeiro ser vivo deveria ser muito simplesinho, né? E se ele era muito simplesinho, como é que ele já produzia seu próprio alimento? É porque ele fazia um fenômeno, uma quimiossíntese muito elementar, que era só oxidar rochas, né? E ao oxidar essas rochas, obtinha a energia para produzir o seu alimento, ok? A gente dizia que ele era quimiolito autotrófico, né? Quimio de quimiossíntese, lito de rocha, autotrófico de produzir seu próprio alimento, ok? Aí, segundo essa hipótese, né, a partir desses autótrofos quimiosintetizantes, depois surgiu, aqui há 3,8 bilhões de anos, né? Aí por volta de 3,6 bilhões de anos surgiu os heterótrofos fermentadores, né? Que se alimentavam justamente da matéria orgânica produzida pelos autótrofos, né? E não consumiam oxigênio, porque não tinha oxigênio, né? Eles tiravam tiravam energia do alimento à revelia do oxigênio, porque não há de se falar em oxigênio nesse momento. Aí, por volta de 3,4 bilhões de anos, surgiu os organismos autótrofos fotossintetizantes. Primeiro, uma fotossíntese anoxígena, ou seja, uma fotossíntese que não
produzia oxigênio, porque utilizava ácido sulfídrico, depois eu falo para vocês sobre isso. Depois surgiam os organismos fotossintetizantes oxígenos, ou seja, que produziam oxigênio porque utilizavam água como fonte de hidrogênio. Eu vou entrar em detalhes sobre isso em outra ocasião com vocês. Então, quando surgiu esses autótrofos fotossintetizantes oxígenos, porque utilizavam água como fonte de hidrogênio e liberavam oxigênio, a Terra foi apresentada ao oxigênio. E esse primeiro oxigênio, ele oxidou todos os minerais, né? Ou seja, estava lá o ferro, oxidou o ferro e produziu a hematita, oxidou o alumínio e produziu a bauxita. Depois esse oxigênio extravasou da troposfera para a estratosfera e formou a camada de ozônio. Então, nesse momento, a Terra passou a ter camada de ozônio. E também esse oxigênio lá na atmosfera permitiu que surgisse os organismos que tinham a capacidade de utilizar esse oxigênio para tirar a energia do alimento, né? Ou seja, surgiu nós aeróbicos. Então, professor, e qual das hipóteses mais aceita? Olha só, eu quero dizer para vocês, no primeiro momento, que o vestibular nunca vai perguntar, qual é a hipótese mais aceita, heterotrófica ou autotrófica? Não existe, né? Porque existe essa divisão na biologia. Parte dos biólogos acreditam na hipótese heterotrófica e partes acreditam na hipótese autotrófica. Mas eu quero dizer para vocês duas coisas muito importantes, que existe um combo, né? O Opar e o Haldane, eles criaram a teoria da evolução química, aquelas condições da Terra primitiva e a hipótese heterotrófica. Então, tudo é conectado, ok? Então, Opar e Haldane pensou na teoria da evolução química, pensou que deveria acontecer naquelas condições da Terra primitiva que eu falei para vocês e que o primeiro ser vivo deveria ser heterótrofo, ok? E eu quero dizer para vocês que esses três pensamentos estão, hoje em dia, ficando de lado. Ou seja, hoje a gente passa a não mais acreditar que a matéria orgânica surgiu na Terra, mas a matéria orgânica surgiu no universo. Hoje a gente passa a acreditar que a atmosfera da Terra primitiva não era aquela que eu mostrei no slide, ou seja, redutora, mas uma atmosfera neutra. E hoje a gente está mais tendendo a acreditar na hipótese autotrófica e não na heterotrófica. Então, posso dizer para vocês que, apesar de ter essa divisão na biologia, a maior parte dos biólogos hoje acreditam na hipótese autotrófica. Mais uma vez, mostrando que a ciência ela segue vários caminhos, porque quando eu fazia o ensino médio, lá no finalzinho do século XX e o comecinho do século XXI, a hipótese autotrófica era ridicularizada. Todo mundo só queria saber da hipótese heterotrófica. Os professores só explicavam hipótese heterotrófica, a hipótese autotrófica às vezes deixava até de lado. E hoje a hipótese heterotrófica é que está de lado e aí a que está ganhando aí corpo, né? E que os cientistas estão aí acreditando e tendendo a tê-la como explicação é a hipótese autotrófica. Vai entender, né? Os rumos da ciência. Mas vamos para o nosso próximo slide. Então, pessoal, agora vamos falar da evolução da diversidade biológica nesse nosso último slide. Então, perceba, teve uma evolução da diversidade biológica? Teve sim, porque o primeiro ser vivo, que surgiu há 3,8 bilhões de anos, ele era unicelular e procarionte, muito parecido com as bactérias que a gente tem hoje, né? Professor, mas todos os seres vivos do planeta são unicelulares e procariontes? Não. Então, quer dizer que esse primeiro ser vivo que era unicelular e procarionte, muito parecido com as bactérias, ele foi se diversificando no decorrer de milhões e milhões de anos. Como é que aconteceu isso? Esses seres vivos unicelulares e procariontes, eles foram ficando cada vez mais complexos. E conforme eles foram ficando cada vez mais complexos, eles foram ficando cada vez maiores. Só porque quando você aumenta de tamanho, a sua área cresce ao quadrado, mas o seu volume cresce ao cubo. É tipo um balão. Você vai soprando um balão, o balão fica cada vez maior. Conforme o balão vai crescendo, o volume do balão vai aumentando
ao cubo, mas a superfície do balão vai aumentando ao quadrado. Quero que vocês entendam que se a célula procariótica fosse desse tamanho, ela teria um volume e para nutrir esse volume tinha toda essa superfície. Se ela fica desse tamanho, ela tem um volume que aumentou ao cubo, mas essa superfície aqui aumentou ao quadrado. Chega um momento que a superfície passa a não ter mais a capacidade de nutrir esse volume. Para resolver esse problema, a superfície começou a dobrar para dentro. Para resolver esse problema, área-volume. A área crescendo ao quadrado e o volume crescendo ao cubo, de tal forma que chegou um momento que a área não tinha mais a capacidade de nutrir esse volume. Então, para tentar burlar, tentar resolver essa discrepância área-volume, a área de superfície começou a dobrar para dentro. Acredita-se que foi a partir dessas dobras da membrana plasmática para dentro da célula procariótica que surgiu as organelas membranosas e até mesmo o núcleo, ou seja, o que a gente chama de endomembranas, as membranas de dentro da célula. Então, acredita-se que as primeiras células procarióticas foram ficando cada vez mais complexas e cada vez mais complexas e cada vez maiores, de tal forma que a membrana plasmática dobrou para dentro para resolver esse negócio de área-volume, e essa invaginação da membrana plasmática foi que deu origem às membranas de dentro da célula, as endomembranas, o núcleo e as organelas membranosas. E de tal forma que há 2 bilhões de anos surgiu as primeiras células eucarióticas, ok? E aí, essas células eucarióticas, no primeiro momento, engorfaram, ou seja, levaram para dentro bactérias aeróbicas. E a partir dessas bactérias aeróbicas, que foram levadas para dentro das primeiras células eucarióticas, surgiu as mitocôndrias, ok? Por isso que as mitocôndrias têm seu próprio material genético, ok? Aí essas células que já tinham mitocôndria, ou seja, já tinham tirado bactérias do ambiente, né? Algumas dessas células depois tiraram do ambiente cianobactérias, né? Ou seja, bactérias que fazem fotossíntese. E essas células que já tinham mitocôndria e depois fizeram uma segunda endossimbiose, a gente chama isso de endossimbiose, né? Levando cianobactérias para dentro, e essas cianobactérias fazendo fotossíntese e alimentando essas cianobactérias se transformaram nos cloroplastos no futuro. E aqui a gente tem a célula vegetal. As outras células que fizeram só uma endossimbiose, ou seja, que só tiraram bactérias aeróbicas e só tem mitocôndria, portanto, deu origem à célula animal, beleza? E aí, essas células foram ficando cada vez mais complexas, né? Tanto a célula animal quanto a célula vegetal, estou sendo assim bem sucinto na explicação, e elas começaram a se organizar em colônias. E acredita-se que foi a partir da colônia de células, e essas células dividindo as tarefas, divisão do trabalho, que há 1 bilhão de anos surgiu os primeiros organismos pluricelulares, ok? Então perceba a evolução da biodiversidade. Então, há 3,8 bilhões de anos surgiu os organismos unicelulares procariontes. E esses organismos foram ficando cada vez mais complexos, de tal forma que a membrana começou a dobrar para dentro e formar endomembranas, núcleo e organelas membranosas, formou-se as células eucarióticas. As primeiras células eucarióticas há 2 bilhões de anos. Essas células eucarióticas, através da hipótese endossimbiótica, né, essas primeiras células eucarióticas englobaram bactérias aeróbicas. Essas bactérias aeróbicas vivendo dentro das células eucarióticas, trocando benefício. A célula eucariótica dava proteção a essas bactérias aeróbicas e as bactérias aeróbicas faziam respiração celular para essa célula. E essa dependência se tornou tão grande que essa bactéria se transformou numa organela chamada de mitocôndria. Então, tem células que fizeram só uma endossimbiose, dando origem só às mitocôndrias. São as células que dão origem aos animais. Já outras células que já tinham mitocôndrias fizeram uma segunda endossimbiose, ou seja, engolfaram outra bactéria, uma bactéria que faz fotossíntese, uma cianobactéria. E essa cianobactéria passou a viver nessa célula e trocando benefícios. A célula dava proteção, abrigo às cianobactérias, e as cianobactérias faziam fotossíntese e alimentavam essa célula.
Depois de milhões e milhões de anos, essas cianobactérias se transformaram em cloroplastos. Ou seja, se nós vamos trabalhar com mais cautela isso mais na frente, mas o fato é, se perguntarem a vocês quais são as organelas de origem endossimbiótica, mitocôndrias e cloroplastos, ok? Isso surgiu, ou seja, as células, as bactérias que deram origem às mitocôndrias e as cianobactérias que deram origem aos cloroplastos entraram na célula eucariótica há 2 bilhões de anos, há muito tempo atrás, ok? Beleza? E há 1 bilhão de anos, a partir de colônias de células e, portanto, da divisão do trabalho entre essas células, surgiu os primeiros organismos pluricelulares, né? Nós, animais, somos pluricelulares, as plantas são pluricelulares, tudo indica que nós, animais, surgimos há 640 milhões de anos, né? As plantas há 500 milhões de anos, e assim sucessivamente, né? Os mamíferos há 250 milhões de anos, nós, seres humanos, há 300 mil anos, no leste da África. E aí, meu amigo, a gente vai. Só eu vou mostrar só o último slide, nem ia mostrar, vou mostrar rapidinho. Então, pessoal, a hipótese endossimbiótica que eu falei na aula passada, ela é de ou quer dizer, no slide passado, ela é de uma cientista chamada de Lins Margulis, né? Ela postulou essa hipótese em 1971. E essa hipótese é o seguinte, que as mitocôndrias e os cloroplastos surgiram de procariontes, no caso, bactérias aeróbicas para as mitocôndrias, e cianobactérias para os cloroplastos, que invadiram as primeiras células eucarióticas há 2 bilhões de anos. Galera, a aula foi muito longa, muita informação, eu sei que esse assunto assim é meio cansativo, mas superamos, né? Eu vou mandar esses slides para vocês, vou mandar umas questões para vocês, e na próxima aula a gente vai para outro assunto, que é bioquímica, vamos falar de água, sais minerais, carboidratos, lipídios, proteínas, lógico, de forma lenta e gradual. Tchau, pessoal, até nosso próximo encontro!